Terceiro ano, bom dia. Bom dia pra você aí que achou que fosse ficar de férias, que achou que fosse sem ver álgebra, que eu acho que você achou, pois está muito enganado. A gente está tentando virar youtuber, digital influencer, para chegar aí do teu lado, para fazer você não esquecer da gente tão fácil assim. Pessoal, brincadeira, é claro, mas nós estamos passando por um momento muito sério no mundo. Não é um problema na nossa cidade, nem no nosso país, né? Muito no nosso continente, é do mundo inteiro. E eu tenho certeza que juntos, sendo colaborativos, pensando uns nos outros, nós vamos conseguir superar esse problema. E eu posso garantir que nós, do lado de cá, todos os professores, nós estamos trabalhando intensamente para garantir que o nosso trabalho continue com a qualidade que sempre foi, apesar dessa nova modalidade. Nós estamos aprendendo muito, nós estamos nos cercando de todas as possibilidades possíveis, desde Plural, desde plataformas do Google, plataforma do Unimestre, desde aplicativos que a gente pode ajudar, né? E-mail corporativo que o colégio fez para a gente se comunicar com mais facilidade. Então nós estamos trabalhando para que toda a qualidade que nós sempre oferecemos em sala de aula, nós consigamos passar nessa nova modalidade para que a gente consiga, por um lado, enfrentar essa crise e, por outro, não perder a série, principalmente vocês, terceiro ano, vestibular, que nada disso vai acontecer, tenho certeza, tá? E no que vocês quiserem, vocês podem contar comigo. Vocês sabem que tem o grupo da professora Jaqueline no WhatsApp. Tem meu e-mail, luan@colegiosionipiranga.org.br, do qual vocês podem falar comigo, tirar dúvidas no momento que vocês quiserem. Eu vou estar olhando esse e-mail pelo menos umas 2, 3 vezes ao dia pra gente pra gente estar se comunicando, tá bom? Pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, nossa aula de hoje sobre números complexos. Eu acho que até o áudio hoje talvez não esteja tão bom, né? Eu estou providenciando algum microfone, alguma acústica melhor, tá? Um ângulo melhor para que essas gravações tenham a melhor qualidade possível. Então, continuando com a nossa aula, o tema da nossa aula de hoje vai ser números complexos. E eu acho que muita gente se pergunta, né? Para que isso serve? Será que número complexo significa número difícil? Será que eles são realmente difíceis? Que coisa estranha. E aí eu convido vocês a pensar junto comigo na história da matemática. Para que a matemática serve? Para que a numeração surgiu? O primeiro registro de matemática, antes mesmo daquelas contagens dos bichinhos dos carneirinhos, está na geometria. O homem percebe que o Sol é um círculo e repete o círculo em outras coisas. O homem percebe que a carapaça do jacaré é quadrada, que os alvéolos dos favos de mel da abelha são hexagonais. Os hexágonos, inclusive, são as estruturas geométricas que permitem que as abelhas armazenem a maior quantidade de mel, fazendo o menor esforço possível, traçando a menor estrutura possível. Olha só que interessante. E o homem percebe isso e começa a fazer da geometria seu uso. Você vê pela Grécia, você vê pela Roma Antiga, você vê pelo Egito a quantidade de estruturas geométricas. Depois de geometria, que veio a contagem de fato. Então, se você pensar no homem pré-histórico, ele precisava contar. Ele precisava contar bichinhos, ele precisava contar dias, precisava contar filhos, né? Então os dias, por exemplo, era do sol, a quantidade de vezes que ele viu o sol nascendo, enfim. E para cada contagem, houve diversos métodos para isso. Desde pedrinhas que ele tirava de um lado e colocava no outro, ou uma corda que ele dava nós a cada bichinho que passava, e depois os bichinhos que voltavam, ele desfazia esses nós. Tanto que o símbolo oficial da matemática é uma corda de couro com nós igualmente espaçados. E esses números instintivos da contagem humana, esses números são naturais de serem pensados, nós chamamos hoje, na matemática, de números naturais. Então, quais são esses números naturais? São os que vão representar, pensa, a quantidade de números instintivos. Então, tem um filho, 2 dias, 3 bichinhos, não sei. E esses números, hoje, nós entendemos que eles vão até o infinito positivo. O último número natural que eu tenho a impressão que foi descoberto é o zero.
O zero é uma descoberta muito recente. Leonardo de Pisa, Fibonacci, trouxe da Arábia esse número, tanto que a álgebra desenvolve muito nas Arábias. Trouxe da Arábia esse número. Demorou muito tempo para a humanidade perceber que precisava de um algarismo para representar quantidade alguma. Mas a partir do zero que foi possibilitado os algoritmos, as contas. Pensa, o sistema romano não tem zero. Não dava para fazer uma conta de multiplicação sem o zero. Você pensa, x e i com v vezes sim, não dá para fazer isso. Então, nosso sistema indo-arábico, porque ele tem origem lá na Arábia, ele é um sistema posicional de 10 algarismos e que inclui o zero para representar um algarismo algum. Tá bom, e esses são os números que nós chamamos de números naturais. Vamos voltar para a história para a gente entender como a matemática se encaixa nisso. Então, os números naturais. Só que nem todo mundo produz tudo aquilo que precisa. Vieram as trocas, moeda mercadoria. Então, uma pessoa produzia tomate, enquanto outra pessoa produzia repolho. Então, dever uma coisa é diferente de ter na hora da troca. E quando você deve ou você tem, cria-se uma ideia de números antes do zero para os números que se devem a alguma coisa. Enquanto os números depois do zero são o que a gente chama de números positivos, os números antes do zero são aqueles números negativos. Então a gente tem aqui o conjunto dos números inteiros, que vão do menos infinito até o mais infinito, passando, é claro, que pelos números propriamente dito como inteiros. A moeda mercadoria, a mais antiga delas talvez seja o quê? A mais famosa talvez seja o sal, quando o refino de sal foi descoberto. Todo mundo queria ter um pouquinho de sal e o trabalho era pago em sal, daí a origem do termo o quê? Salário. Só que aí você imagina a dificuldade de ficar transportando essa quantidade de sal para cima e para baixo. Até que inventaram as moedas de prata, de ouro, as moedas de metal específicas. E aí a matemática precisa evoluir mais uma vez. A matemática precisa evoluir conforme o homem precisa que ela se evolua. Então precisa se dividir uma unidade monetária entre duas pessoas, por exemplo, cria-se números aqui no meio. Então cria-se os números que hoje nós conhecemos como racionais, que é da letra Q de quociente, racional de razão. Todos os números que podem ser expressos sob a forma de uma fração de números inteiros. Apesar que egípcios já falavam de frações muito tempo antes de Cristo nascer, né? Mas depois os naturais e os inteiros, e depois existem números que estão aqui no meio. Só que esses números ainda não preenchem tudo aqui. E a matemática evolui, evolui, evolui. Então, por exemplo, antigamente, em feiras livres, eram feitos o quê? Colocado bancas muito grandes com moedas. Moedas para os outros verem. Olha que interessante, isso aqui é uma moeda? Tá bom. Nossa, o que eu preciso fazer? Preciso matar alguém? Não, não precisa. O quê? Você quer 10 moedas? Tá bom. Você pega essas 10 moedas, depois você vai me devolver o quê? 20. Sério? Por quê? Como assim? Como você confia? Porque eu juro. Eu juro que eu vou fazer isso. Conhece isso? Então daí nasce um termo do banco, um termo que hoje a gente usa em porcentagem, em divisões desses números inteiros, para continuar a matemática que a gente precisa no mundo de hoje. Então você vê que nada foi inventado pelo homem ao acaso, é tudo porque existe uma necessidade humana e a matemática se adequa a isso. Tá bom? Então vou evoluir um pouquinho mais. Escola pitagórica. Você tem um triângulo retângulo, esse lado oposto ao ângulo reto chama do quê? Hipotenusa. Curiosidade, Grécia. Então, escolas pitagóricas colocavam-se esses triângulos retângulos em pregos na parede. Só que esses triângulos eram os esquadros. E esse lado maior, esse lado comprido, ficava para baixo. Uma coisa que está para baixo é hipo, e essa coisa comprida parece aquela tênia, aquele bichinho comprido. Isso daqui é uma tênia para baixo, uma hipotênia, uma hipotenusa. Curiosidades só tem por aqui, tá vendo só? Até nessa videoaula você tem curiosidades. Então imagina o seguinte, os pitagóricos tinham um triângulo retângulo cujos catetos mediam 1 e mediam 1. Quanto que mede essa hipotenusa? Você consegue me dizer? Você consegue. Hoje eu sei que você consegue me dizer que pelo teorema de Pitágoras, isso é a raiz quadrada de 2.
Mas por muito tempo os pitagóricos queriam encontrar o quê? Uma fração para representar esse número. E hoje a gente consegue demonstrar por absurdo que é impossível escrever a raiz quadrada de 2 como uma forma de fração. Ele é um número que não é racional. É um número que a gente chama, portanto, do quê? De números irracionais. Então esses números irracionais são decimais infinitos, tem infinitas casas depois da vírgula e pasmem, eles nunca vão se repetir. São números totalmente aleatórios, nunca vai ser uma dízima periódica, por exemplo. Então aqui estão as raízes, estão os senos e cossenos inexatos, os logaritmos, o número de Euler, que é um número misterioso também que aparece na natureza, que aparece nos juros compostos, é um número que a ciência usa muito. O número de ouro é o número da proporção perfeita. Renascentistas acreditavam que esse número era como Deus fazia o mundo. Você pegar o tamanho do corpo humano, dividir pela altura até o umbigo, você chega em mais ou menos 1.618. A altura da cabeça, por isso, chega mais ou menos a mesma coisa. Se é o caracol dos números irracionais, a hipotenusa depois por essa hipotenusa chega nesse número. Crescimento de coelhos. Crescimento de coelho proposto por quem? Pelo mesmo cara Fibonacci. Você conhece Fibonacci? 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. 2 mais... Tá. Quanto mais longe você for nessa sequência, de um número pelo que vem antes dele, adivinha o que chega? Isso daqui. Olha como a matemática é intrigante. E todos esses números ditos irracionais, tem vários outros, é claro, o π, por exemplo, né? Esses números, eles ficam no meio desses números racionais. Existem mais irracionais do que racionais. E se eu juntar todos, eu formo o primeiro conjunto contínuo da matemática. Você entende o que eu quero dizer como contínuo? Contínuo é que não tem espaçamento nenhum. Então esse primeiro conjunto contínuo é esse conjunto que forma uma reta. É o conjunto dos números o quê? Reais. Então o conjunto dos números reais forma uma reta. É talvez o primeiro conjunto contínuo que a gente conhece, que não tem um intervalinho, que não tem um espaço entre um número e outro. Tá bom? E daí a matemática evolui, surge engenharia, a engenharia aprendendo muita coisa com a natureza, aprendendo muita coisa com o grego, aprendendo muita coisa com os egípcios, com tudo que foi demonstrado. Se você pensar, por exemplo, aí você tem a crença que você quiser, religião que você quiser, acredite na natureza ou não. Cosseno hiperbólico de x, ou catenária. A catenária é uma curva, está aqui na nossa cabeça. É a maior curva que dá para demonstrar que é a curva que tem maior resistência à tração. Então, Deus, natureza, sua crença, faz a nossa cabeça com a maior curva de resistência à tração que existe. A barriga da grávida é uma o quê? Catenária. Então, de novo, a natureza coloca a curva que tem a maior resistência à tração possível na barriga da grávida. No ovo, você consegue quebrar ele de assim. Assim você não consegue, porque é uma o quê? Uma catenária. Aí vai a engenharia, vai o homem e coloca a catenária onde? Num túnel. Para ter a maior resistência possível, conseguir aguentar tudo aquilo de terra. Se fizer um túnel em forma de parábola, não vai aguentar. Olha só a matemática se nutrindo de tudo que é, de toda a natureza, de todo o poder numérico do que a gente tem aqui. Aí você vai achar que tudo isso daqui são os números, todos eles são os números que você conhece. Então tá bom, não existem mais nada, né? Pensamento pequeno seu. Aí eu te convido a pensar o seguinte, uma equação do segundo grau. Olha aqui, x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero. Tu sabes, teorema fundamental da álgebra proposto por Gauss, uma equação do segundo grau tem duas raízes. Lembra do soma e produto? Soma é menos b sobre a. Então a soma das raízes, se eu fizer o a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale 5, menos 4 dá 4 sobre 1, então esta soma é 4. Produto, o produto é c sobre a, 5 sobre 1 dá 5. Ué, então pela soma e produto existem duas raízes. Se você somar essas duas raízes, dá 4. E se você multiplicar essas duas raízes, dá 5. Você consegue pensar em dois números que somados dão 4 e multiplicados dão 5? Não? Por que você não conseguiu? Eu acho que você não conseguiu, porque eu também não consegui.
Significa que eles não existem? Não vai falar isso pra mim. Não tem a cabeça tão pequena como algumas pessoas tiveram. Significa que esses números são difíceis. Tá bom, vamos chamá-los difíceis por enquanto. Ah, não gostou do meu produto, vou fazer por Bhaskara. O que é Bhaskara? Bhaskara é escritor, não é nome de fórmula alguma, tá? Só no Brasil que tem esse erro chamado de fórmula de Bhaskara. Da fórmula que não é de Bhaskara, o delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 4. Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5, 16 menos 20, o delta dá menos 4. E aí você para. Você para porque a professora Aide lá no 9º ano te falou o seguinte, que mais... Opa, vou escrever aqui. Que mais 2 ao quadrado é mais 2 vezes mais 2 e dá quanto? Mais 4. E menos 2 ao quadrado dá menos 4. Com certeza a professora Aide te falou que não existe nenhum número real que é o quadrado da menos 4. Mas não é porque existe nenhum número real que não vai existir o quê? O número. Porque existe se você pensar na soma e no produto. Tá bom. Então deixa eu convidar vocês a fazer o seguinte. Se eu continuar com a fórmula de Bhaskara, o que vai surgir aqui? X é menos o b, menos menos 4 dá 4, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Né? 2 vezes o a é 1, então sobre 2. Então aqui tem duas raízes. Uma é a positiva e a outra é a negativa. Tá bom. Tá falando que a soma dessas duas raízes é 4. Vamos ver o que acontece quando eu faço x1 mais x2? Então eu vou fazer a primeira raiz, que é 4, mais a raiz de menos 4 sobre 2... E vou somar com x2, que é 4, menos a raiz de menos 4 sobre 2. Até aqui interessante. Soma de frações com o mesmo denominador, mantém o denominador, que é 2, e soma os numeradores. Mais a raiz de menos 4, com a raiz de menos 4, dá o quê? Cancelou. Sensacional. Não sei quanto é, mas cancela. 4 mais 4, 8. E 8 dividido por 2 é 4. Você falou pra mim que a soma dava 4, não falou? A gente falou junto. Tá bom, deu. De fato deu. Interessante. Vamos pensar no produto? Vamos ver se isso dá certo com o produto? x1 vezes x2. Quem que é o x1? É 4 mais a raiz de menos 4 sobre 2. E eu vou multiplicar esse x1 por um x2. Quem que é o x2? 4 menos a raiz de menos 4 sobre 2. Multiplicação de frações. Denominador com denominador. 2 vezes 2, 4. Aqui em cima, a mais b vezes a menos b. Diferença de 2 quadrados. Diferença de 2 quadrados, a mais b vezes a menos b é o quê? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quadrado de 4, 16. Menos quadrado da raiz quadrada de menos 4. A raiz quadrada de menos 4 elevado ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é menos 4 vezes menos 4, que dá mais 16. A raiz de 16 é 4. Então, isso fica 16 menos 4. 16 menos 4 é 12. E 12 dividido por 4 dá 3. Ué, você não falou pra mim, a gente tinha conversado junto, que esse produto era 5? Por que aqui tá 3? Porque eu errei? Porque a raiz de menos 4 ao quadrado é menos 4? Não é. Não é mesmo. Porque menos 4 com menos 4 dá mais 4. A raiz quadrada, então, pode ser negativa? Não pode. Definição da raiz quadrada é sempre positiva. A raiz quadrada vem do latim. Radix quadratum. E radix é lado. Lado positivo. Então, por que deu diferente? Porque essa matemática funciona só se os números forem o quê? Reais. Será que tudo isso que a gente fez até agora está errado? Não. Só que a matemática é uma linguagem. É uma linguagem para a humanidade entender tudo isso do universo que a gente está tentando explicar. Então, essa é uma linguagem limitada. Essa linguagem que a gente conhecia até então só funciona com esses números o quê? Reais. E existem números além deles? Eu acho que existem. E aí começa século XVII. No século XVII, a Sociedade Matemática lá da Europa, Europa Ocidental, viu uma questão de ego, uma questão de orgulho, que os matemáticos conversam entre si como? Com cartas, publicando as coisas em
jornais, um publicando as coisas para os outros e desafiando os outros. E eu cito 3 caras, Tartaglia, Ferrari e Cardano. Tartaglia, equação terceiro grau, não, Cardano, terceiro grau, Ferrari, quarto grau, Tartaglia no meio de tudo, cada um desafiando os outros a resolver equações complexas e publicando isso daqui em jornal, uma hora aqui, uma hora ali. Tá? Então, por uma questão de ego, para um falar que sabia fazer uma equação que o outro não sabia, criou-se um tipo de número para resolver esse tipo de equação. Porque essas raízes existem. E a primeira vez que esse tipo de número é mencionado está em Elementos de Álgebra, livro de Euler, 1735. Euler chama primeiro esse número de número fantasioso, esse número de número sofisticado, até chamá-lo de número imaginário. Porque Euler fala que esse número é tão abstrato, mas tão abstrato, que não existe outro lugar para ele senão dentro da nossa o quê? Imaginação. E Leonhard Euler, moço cego do olho direito, chama a unidade imaginária o número que o quadrado dele é -1. Isso que é I, unidade imaginária. Tá bom. Ué, mas a gente conhece já todos os números reais e a gente está percebendo que todos os números reais formam uma reta. Onde que está esse número imaginário? Pois é. E aí vem vários estudos depois disso. Isso eu gosto muito. Wessel. Vai chegar a hora da gente estudar ele. Lei dos planos diretores de Wessel, dos ângulos diretores. Ele mostra pra gente que se esse é o eixo real, a unidade imaginária ela é o que? Ela é perpendicular aos reais. Aí depois vem Argand, sobrinho de físico famoso, monta um plano parecido com o plano que a gente conhece como o plano de Descartes, o plano cartesiano, onde ele coloca o quê? Os imaginários formando 90 graus com os reais. Argand não faz sucesso. Quem vê esse trabalho e gosta, Gauss, pessoa esperta, com o nome na matemática. Esse plano é plano de Argand-Gauss, onde aqui se coloca uma unidade imaginária, 2 unidades imaginárias, menos uma unidade, menos 2 unidades. E esse número, que tem uma parte real e uma parte imaginária, nós chamamos hoje esse número de complexo. Ué, complexo porque é difícil? Não, porque complexo vem do latim. E em latim, complexo significa formado por 2 partes. Quais são essas partes desse número que eu chamei de Z? Ele vale 3 de parte real e ele tem 2 partes imaginárias, um número complexo. Um número formado, é claro, por 2 partes. Olha só que interessante isso. Mas agora eu vou voltar para o problema original da aula. Essa equação tem solução? Tem. Tem solução complexa. X ao quadrado menos 4x mais 5 é 0. O delta é menos 4, como a gente acabou de ver aqui, né? Só que menos 4 é 4 vezes menos 1. E menos 1 é o que chama de I quadrado. Então esse delta são 4 unidades imaginárias ao quadrado. X menos o b, mais ou menos a raiz de delta. Raiz de 4 é 2, raiz de i ao quadrado é I sobre 2a. Simplifica tudo por 2, então fica 2 mais ou menos I. São as 2 raízes. Vamos fazer o teste para ver se funciona agora? x1 mais x2. 2 mais I, soma com 2 menos I, corta o I com menos I dá 4. Bateu, a soma é 4. x1 vezes x2. Quem que é o x1? 2 mais I, multiplicado por 2 menos I. Diferença de 2 quadrados de novo. Quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo. Só que ao quadrado vale menos 1. E menos menos 1 dá mais 1. A soma dessas raízes é quanto? 5. Então quer dizer que esta álgebra funciona? Claro que funciona, só que funciona para números o quê? Reais. Isso mostra como que fazer matemática não é fazer conta. Conta qualquer um faz. Fazer entender matemática é criar uma linguagem. E essa linguagem tem que ser autoajustável para tudo o que ela necessita. Então, esta linguagem funciona para números reais. A partir do momento que a gente trabalha com números imaginários, necessita-se de uma outra linguagem, e é uma linguagem que faz sentido.
Quando o Euler cria essa linguagem, ele está fazendo matemática, com uma ideia muito triste, que ele fala que esse número é imaginário, que existe na nossa imaginação. Quem defende esse número depois é Gauss. Por quê? Teorema fundamental da álgebra. Uma equação do segundo grau tem 2 raízes, do terceiro tem 3, do quarto tem 4. Mas raízes o quê? Complexas. Então Gauss fala, I é número. Tão número quanto 2, tão número quanto a raiz de 5. Você não pode ter preconceito. Não pode olhar o número e querer afastar só porque ele está aqui em cima. Ué, de fato, todos os números que você conhecia até então estavam nessa reta, ou não. Ou os números que você conhecia eram sombras. O que a gente andava então era numa reta, só que o nosso número não está numa reta, ele está num plano. Ou ele é de fato um real, ou você só enxergava a parte real dele e não via a parte o quê? Imaginária. Números estes criados apenas por ego. E usa para alguma coisa? Pois é. Aí eu não falei lá do caso das pontes, lá tudo se usa. Então isso foi criado por ego. Depois a engenharia elétrica usa números complexos para resistores. Todos os resistores têm uma parte real e uma parte imaginária. A gente usa números complexos para dar soluções de equações que têm ondas. Então tudo que tem onda, que tem mola, que tem um sistema amortecido, precisa de um cálculo por trás, tem um sistema de número complexo. Então tudo que tem uma medida elétrica, um hospital que vai medir a corrente elétrica, se fosse um número complexo, não teria como chegar naquele número. Hoje, não teria como um avião subir se não pensasse nesses números complexos. Você vê que tudo começa por uma história totalmente de ego, uma história totalmente arbitrária, um número totalmente abstrato. E hoje, se não fosse as pessoas não pensarem em nada, não tem isso. Então, peço uma analogia. Pensa o seguinte. Hoje, acho que tem gente tentando procurar uma cura aí para esse vírus dessa doença que a gente está passando. E se não fosse a primeira pessoa no mundo querer estudar vírus? Para quê? Uma coisa que tem gente que não considera que é nem ser vivo. Precisa? Acho que precisou, né? Se fosse aquela pessoa estudar isso, hoje não teria como a gente ter noção de como vai curar o nosso problema. Olha que interessante. Então essa foi a nossa aula de números complexos. Tem muito mais coisa por aí, tem exercício, tem guia de estudos, tem plural. E a gente vai se conversando. Qualquer dúvida, repito, luan@colégiosionipiranga.org.br. Foi um prazer. Tchau, tchau, tchau.